Uma boa noite para todos. Bem-vindos a mais um Constelando a Sua Vida. E hoje uma aula daquelas pesadas. Vamos falar sobre sofrimentos, pesos, né, gente? Cargas. Mas é muito importante para que a gente possa aprender a liberar tudo isso, não é? Então é isso. Que bom tê-los aqui comigo. Muita gratidão pela companhia. Muito bem-vindos a mais um Constelando a Sua Vida. Olha, hoje é a nossa quinta aula, imagine! Passou tão rápido, né, gente? Então, quem já está com o caderninho aí na mão, por favor, aquela hashtag nossa, os amantes da constelação familiar de Bert, né? Aquela hashtag, qual que é mesmo? Escola de Bert, né? Nós estamos estudando, gente, convidamos vocês para estudarem conosco. Olha, eu quero dizer para vocês que eu tenho crescido muito, sabe? Com essas aulas aqui, compartilhando com vocês, ouvindo o relato de vocês, tem sido incrível para mim. Muito bom mesmo. Isso, ó. Olha os amantes ali de Bert Helling, gente. Bert Helling, para quem está chegando hoje, ele é o criador das constelações familiares. Eu sou Renata, eu sou psicóloga e sou consteladora familiar, e este aqui é o Constelando a Sua Vida. E o objetivo aqui é estudar o pensamento sistêmico de Bert Helling, e através das constelações familiares, e ir constelando a nossa vida, e melhorando. Então a aula de hoje, gente, é a nossa quinta aula e nós vamos falar sobre algo que parece ser um tema primordial na nossa... Não, principal não, mas é um tema que vira e mexe, ele fica central, né? Porque nós estamos falando daquelas coisas que vivemos, né? Será porque que a gente vive sempre um tipo de comportamento que gera sofrimento, gera dor, mas... ainda assim, a gente permanece nele, volta e meia, ele se repete, repete e repete, não é não, gente? Ou isso acontece só comigo aqui? Não é possível, não é? Parece que você está carregando um peso, né? Uma carga que você não pode nem evitar, não é assim? E é isso mesmo que acontece, não é? Então... aí a pessoa vai para terapia, a pessoa vai para homeopatia, aí ela faz isso, faz aquilo, até melhora um pouco, mas aquele comportamento, aquela repetição, ela se mantém como uma base, assim, né, de fundo, um pano de fundo, né, assim? É muito doido isso, e a gente fica tentando entender sempre brigando com a gente mesmo, né? Ó, acontece com muitos de nós, a Angegel está dizendo. E a gente fica brigando com a gente mesmo, onde que eu posso melhorar? Esse mês vai ser diferente, né? Sim? Então tem gente que fala assim, esse mês eu vou gastar só o que eu ganho, não é verdade? E aí quando vê, o que acontece? Tá no vermelho, não é assim? Aí vai dizendo assim, nunca mais eu entro num relacionamento assim. Quando vê, a pessoa tá lá num relacionamento onde ela só doa, o outro só recebe e ela fica sobrecarregada. Ai, 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 não é assim? E ainda outros, gente, mesmo tendo uma base familiar sólida, assim, moral, eles embrenham para o caminho, assim, da droga, às vezes do crime, às vezes a pessoa comete algum desfalque, sabe? Ela trai e ela fala para mim, Renata, eu não sou assim, como é que eu saio disso? Eu não consigo sair disso. Então, gente, tem uma força maior que atua sobre esses comportamentos que se repetem. E eu convido vocês aqui a olhar hoje com mais profundidade, né? Para isso, né? Vocês possam olhar sem julgamentos também. Então, para muitos, essa repetição vai acontecer no relacionamento. Pensa aí com você. Às vezes, frequentemente, as pessoas dizem que é na profissão, no dinheiro e outras na saúde. Vocês já viram famílias, gente, que doenças graves se repetem assim? Não é muito frequente isso, né? Então,
Conta aqui pra mim. Essa é a hashtag da Renata, né? Conta aqui pra mim. Quem aqui vive isso? Em que área da sua vida isso é frequente? É no relacionamento com seus filhos, no relacionamento a dois, no trabalho, é com o seu dinheiro, é com a saúde, com a autoestima? Onde vocês sentem que isso acontece na vida de vocês? Isso, conta aqui pra mim, isso mesmo, Gegel. Olha só, gente, então, vamos pensar o seguinte, nós não somos seres isolados, você não é só você. A gente pensa, né, que tem uma identidade pessoal e que eu faço, eu aconteço, eu escolho tudo na minha vida. Não, gente, nem sempre é assim. Você faz parte de uma consciência coletiva, né? Nós fazemos parte de uma consciência coletiva. Melhorando essa luz aqui que me deixa meio cega, gente. Nós fazemos parte de uma consciência coletiva. E essa consciência coletiva também faz parte de nós. Né? Olha, tem gente falando que é no trabalho, que é na saúde, no meu relacionamento, na alimentação, isso tem isso muito mesmo, né? Então, gente, nós fazemos parte disso, nós carregamos todos os nossos antepassados dentro de nós, a nossa história, a nossa família, é uma tribo, gente, que a gente faz parte. E você faz parte dessa tribo, ela é parte de você. Eu estou falando tribo, sabe por quê? Porque a força do pertencimento de um grupo, de um clã, é uma coisa incrível, impressionante. Nós fazemos tudo para pertencer ao nosso grupo, ainda que seja ligado na dor. E o que mais nos vincula, geralmente, é o sofrimento, né? Aqui, Ana Cláudia está dizendo que vários aspectos. Então, vamos entender mais isso aqui, Ana Cláudia. Então, todas as memórias do seu sistema familiar estão dentro de você. Gente, há uma força inconsciente que atua sobre certos comportamentos nossos que se repetem e a consequência deles é esse sofrimento para nós, não é? Mesmo esses mais simples exemplos que eu dei. E nós vamos carregando isso como um peso pela vida afora. E a gente nem se dá conta que isso podem ser cargas, né? Que a gente está trazendo da nossa ancestralidade ou dos nossos pais. Isso é muito importante. Isso a gente chama de lealdade invisível na psicologia, né? E essa força, né, que a gente chama de lealdade invisível, nada mais é do que uma fidelidade a algo que ocorreu no passado. Isso, lealdade, Angélica, lealdade aos os membros da nossa família. Pode ser gente que está lá na outra geração. Então, é uma fidelidade a algo que ocorreu no passado, com os nossos antepassados, com os nossos pais e às vezes até gerações passadas, entende? Então, esses problemas do passado mal resolvidos, esses conflitos e até as tragédias que esses nossos antepassados não conseguiram resolver, não foi bem digerido isso continua na família, gente, permanece ali e atraindo um descendente para repetir tal dor e tal sofrimento. Então, muitas vezes nós podemos estar repetindo sim, não é? Então, é uma carga que nós carregamos inconsciente, ninguém sabe, ninguém escolhe, ninguém acorda assim, hoje eu vou ficar triste igual a minha vovó. Isso acontece, né, gente? É algo inconsciente, né? Então, por exemplo, nas famílias, eu atendo muitas pessoas que chegam com o vício do álcool, né? A família traz para mim esse problema. E quando a gente vai ver, começou às vezes lá no bisavô, aí vem o avô, aí vem o pai e chega no filho que está ali nos consultando. Esse filho chega ali e fala assim, Renata, eu não quero, não sei sair disso. Então, veja como é forte, né? É algo que vem passando e as pessoas acham que é genético. O vício é genético. Não, gente, é mais do que genético. Minha família tem tendência à depressão. Isso, Ana Cláudia, isso também. Então, a gente vai falar na constelação que isso é morfogenético.
Porque é emocional, você está herdando coisas emocionais, vivências, sofrimento deles. Por quê? Porque você olha para aquilo com amor e você traz esse sofrimento para você. Você está honrando essas vivências de dor para honrar quem? Os seus antepassados. A gente tem um amor assim que é impressionante nesse pertencimento. Olha, a Diana está dizendo que a família dela tem problema com álcool. Hoje ela não bebe, mas o marido também tem problema com álcool. E aí acontece isso também, Diana. Às vezes a gente vai encontrar pessoas, né? Porque a gente excluiu muito o pai, muito o avô, ou o irmão também. Hoje, essa semana, eu atendi alguém assim. E aí a gente vai encontrar pela vida pessoas até a gente aprender a olhar para esse vício e incluir isso dentro de nós, que isso faz parte da nossa história, porque geralmente nós estamos negando, né? Então, ó, a minha é do vício do álcool, isso mesmo, tá vendo? Então, gente, é mais do que genético, nós estamos fazendo isso para honrar. Então, conta aqui para mim, quem aqui vive isso, né? Como vocês percebem essa lealdade na sua família? Então, a pessoa que nós falamos, continuando nesse caso do álcool, né? Do vício, né? Aquela pessoa que vem para mim e traz essa carga, que também está sofrendo com alcoolismo, ela está representando um excluído. E isso passa a ser um destino para ela, sem que ela saiba como sair disso. Isso vira um destino. O destino do outro vira um destino para ela. Olha a Cláudia falando, falência, mesma coisa, né? E a pessoa sozinha não consegue mudar, gente. É muito profundo isso, é lá na ancestralidade. É aqui que a constelação pode ajudar a olhar mais fundo para isso e trazer boas soluções para isso. Outro exemplo de alguém que falou hoje para mim. Mulheres que se mantêm só ou não conseguem ter um relacionamento. Às vezes se casam, mas elas ficam um sofrimento. O mesmo sofrimento que ficou a avó, a mãe, entende? Porque essas mulheres sofreram muito com os maridos, então ela está honrando essas mulheres. Algumas saem até brava pelo mundo, né? E vingando dos homens, fala, eu não preciso de homem para nada. Mas no fundo ela está sofrendo com isso, né? Ela sofre porque no fundo ela quer um aconchego de um lado, ela quer um ninho, né? Ela quer uma família, quer um companheiro, não é assim? Ó, então tem pessoas que estão falando aqui do dinheiro, de repetições com o marido, né? Casa com o marido da mãe de novo, né? Sim, com o pai. Isso mesmo. Então, gente, outro exemplo agora de homens e mulheres, né? Estou falando um pouco de o que é mais frequente em cada um, que eu escuto na prática. Homens e mulheres que trazem a dor e o medo da escassez. Ó, a Rosângela acabou de falar isso agora, né? Traz o medo dessa escassez porque viram os pais ou os avós sofrendo muito, às vezes passaram fome, ou às vezes sofreram com muitas falências, né? E isso é muito importante, né? E aí, essas pessoas, muitas vezes, elas não conseguem ter a força na própria carreira, na profissão. Parece que nada engrena, né? Ou quando elas têm, a hora que está chegando lá no topo do sucesso, alguma coisa acontece, você não sabe por quê. A pessoa chega perto de mim e fala, Renata, eu não sei o que aconteceu. Mas no fundo ela desconfia que ela mesma está se boicotando. Por quê? Porque ela está honrando uma falência, gente. Nem que seja quando você abre a bolsa e fala assim, tinha que pagar uma coisa importante agora e eu não tenho dinheiro. Então, essas pequenas falências, né, que vão acontecendo, também estamos honrando a nossa família na dor. Então, as lealdades, elas são muito profundas, né? Ó, a Diana está perguntando se dá para resolver sobre o álcool. Não sei se devo continuar com esse relacionamento, é muito desgastante. Diana, isso primeiro tem que ser trabalhado em você. É claro que com seu parceiro também, né? Mas ele está muito provavelmente, ele está honrando o antepassado. Então ele pode tratar isso sistemicamente através da constelação, através de terapias, mas os dois têm que querer ajuda. Um só não faz milagre, né, gente?
Então é isso aí, ó, a Cláudia falando que boicota, ó, tá vendo? Então tá tudo dentro aqui, né, gente? Então, olha só, essas lealdades, elas são tão profundas que a gente chama ela, nós chamamos de nós sistêmicos de emaranhamento. É como se a família, um grande sistema que fosse um tecido e cada um de nós fôssemos um fio que vai se entrelaçando aos destinos uns dos outros. Olha só, né? E aí às vezes a gente fica lá, fica machucado lá, envolvido com dor, né, das pessoas. Então, você fica ligado a um destino de dor. Essa semana, né, um consultante, um homem, veio até mim para constelar e ele me contou a história do bisavô que veio do Líbano aqui para o Brasil. E quando chegou aqui no Brasil, ele encontrou, se apaixonou pela bisavó desse meu consultante, né? E acabou se casando, criou filhos, teve famílias, né? Mas ele deixou lá no Líbano uma mulher e uma filha, percebe? E aí ele conta que as mulheres dessa família, nenhuma geraram filhos. Percebe, gente? O que está acontecendo aqui? Quem que essas mulheres estavam honrando, né? Elas estavam honrando quem? Claro que é essa mulher e essa filha que ficou lá, a irmã delas, né? Então, vejam como é muito forte. Aí vocês estão contando aqui as lealdades que tem na família de vocês já identificaram quais são as lealdades? Se tem histórias assim que vocês já ouviram contar, como essa que eu acabei de contar aqui, né? Tem histórias muito fortes. Então, gente, Bert Helling, ele trouxe as lealdades invisíveis, essa ideia para dentro da constelação familiar, porque na verdade essa é uma teoria de Van Beinarg, né? Não sei falar o nome do meio dele, mas ele é um psiquiatra húngaro e trouxe isso para a psicologia sistêmica. Mas o Bert deu uma nova cara para isso, né? E trouxe para as constelações familiares algo que ele chamou de amor cego. Isso, amor cego. Eu vou explicar com calma, porque quem está aqui agora, amando cegamente, vai voltar com o colírio sistêmico nos olhos, viu, gente? Porque isso aqui é maravilhoso, essa descoberta do Bert, né? Olha, a Shirley falando antepassados com muita lealdade, né? Isso, lealdade aqui, às vezes a doença, às vezes a não gerar filhos também, né? Um dos maiores ensinamentos do Bert, e eu fico emocionada quando eu falo disso, sabe, gente? Foi mostrar como o amor funciona na sua profundidade. Ninguém como Bert mostrou isso, não nessa área terapêutica. Então, é incrível como ele pode mostrar, através da constelação familiar, como o amor funciona na profundidade. Gente, tudo é amor, diz Bert, tudo é amor, né? Mas há um amor que ele nos leva ao crescimento, ele nos ilumina, né? Nos leva para o mais, é sempre assim, não é verdade? E há um outro tipo de amor que ele nos limita, que nos sufoca, não é verdade? E nos adoece. Esse é o amor cego. Por que é chamado de amor cego? Porque este amor ele não enxerga o outro, ele enxerga só a própria dor. Já o amor que vê, olha que lindo, amor cego e amor que vê, né? Esse amor que vê, que eu estou trazendo o colírio hoje para vocês, um pinguinho do colírio, ele é aquele amor, gente, que está fluindo através das leis sistêmicas, que a gente chama de ordens do amor, né? Então, olha só a Amandinha dizendo, o amor está no coração, está na alma, está em tudo, né, Amanda? Toda a nossa vida, gente, a energia do amor é preciso estar em ordem, para que tudo possa fluir. A Angélica mostrando aí para nós o que é o amor que vê, nós vamos ver lá na frente. Vamos olhar para esse amor cego primeiro, que eu vou mostrar para vocês como que acontece, como que ele começa. Ele começa lá na nossa criança, gente. Por quê? Porque a criança, ela
que vê mais do que isso, Rosângela, vê para além de si mesmo, vê o outro também. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Então vamos entender onde que o amor cego começa. Ele começa lá na nossa criança, porque nós, enquanto criança, nós somos imaturos, né? Nós somos assim ainda ingênuos. E a gente é muito vulnerável ao sofrimento. Quando a gente vê o pai e a mãe sofrer, a gente não suporta enquanto criança, não é assim? A gente não suporta. Vocês já viram, não sei se vocês que já tiveram filhos aí, quando a gente começa a chorar, mesmo que seja de rir, as crianças estão em volta da gente, ou os filhos, eles começam a chorar também. Ou senão, eles dizem assim, chora não, mamãe, chora não, papai. E, né, às vezes chora junto também. A criança, ela não suporta a dor do adulto, né? Mas o amor cego, gente, ele não é só exclusividade da criança, não. Ele acompanha até a vida adulta. Então a criança vê o sofrimento dos pais e ela se sacrifica por eles, porque ela acha que assim ela está tirando o sofrimento deles e trazendo para ela. É como se ela dissesse assim, eu sofro no seu lugar, mamãe. Eu sofro no seu lugar, papai. Eu vou sofrer por você, né? Então, gente, enquanto filhos, às vezes nós olhamos para o sofrimento da nossa mãe e sem que ela diga nada, nós tomamos aquela dor para nós. Não é verdade? E depois, agora, né, que nós estamos falando tanto dessa coisa do amor cego, né? Eu vou mostrar para vocês agora os exemplos mais cabeludos, como que o amor cego ele é sério na nossa vida, porque ele pode nos levar a doenças graves, a suicídios e acidentes graves também, sem que a gente nem saiba onde começou aqui, tá? Então, no nosso grupo familiar, no meu, no seu, né? Nós estamos ligados por uma comunidade de destino, onde um se sente responsável pela vida do outro. Isso é forte demais, gente. É a força do clã, a tribo, né? Ali um cuidando do outro, né? A sobrevivência, por isso é tão forte. Então é muito comum a criança, quando ela vê a criança que eu falo não é só a criança pequena, não, a nossa criança, quando vê um dos nossos indo embora, partindo, né? Seja o pai ou a mãe ou um irmão que morre cedo. Então, o que a criança diz? Essa é a primeira dinâmica do amor cego que gera essas coisas tão graves. Ela diz, eu sigo você. E eu sigo você aonde, gente? Eu sigo você na morte. Olha, gente, eu atendo muitas pessoas no consultório que estão seguindo outras pessoas na morte. E a gente tem que respeitar o destino, porque alguns querem deixar de seguir, outros não. Então, são pessoas que chegam com autoextermínio, que chegam com tentativas com depressões graves, com ansiedades assim generalizadas, com muita angústia, sabe? Pânico, né? Então, nem sempre o sintoma significa que é isso, mas vou contar a história para vocês de uma senhora que eu acompanho, né? E ela chegou até mim com 2 tentativas de autoextermínio. E aí ela foi para terapia, ela foi melhorando, ela foi encontrando sentido em muitas coisas, foi confiando em mim. Mas chegou um dia que ela disse assim para mim, que ela já estava mais consciente. Ela disse para mim, Renata, eu queria te pedir uma coisa. Será que você não poderia conversar com a minha família para mim, não? E eu pensei, será o que ela está dizendo? Mas já desconfiei, né? Eu tenho medo de fazer de novo, Renata. Aí eu falei, você está sentindo isso, impulso? Sim, eu estou com medo de fazer de novo. Ok. E aí, nesse momento, eu olhei bem nos olhos dela, né? Para além dos olhos, né? E eu me lembrei que ela tinha perdido uma pessoa muito querida recentemente. E essa pessoa era uma irmã mais velha, que foi quem criou ela, que como uma mãe. E aí me deu um insight na cabeça, assim, eu vou falar para ela sobre as fases da morte, vou deixar isso chegando, vou ver se ela me dá mais dica aqui, né?
Então, eu fui falando para ela da primeira fase, da morte, da raiva, da barganha, da tristeza, né? Foi chegar na aceitação. E aí ela disse: eu não aceitei, Renata. Eu não aceitei a morte da... Falou o nome da irmã dela, né? E aí eu perguntei se ela sabia que ela estava seguindo essa irmã na morte. E ela disse que não. Claro, gente, a pessoa não tem consciência disso. Aí eu montei o campo. Ela ficou no lugar dela mesma, representando ela mesma, e eu fiquei no lugar da irmã. Gente, quando eu entrei no campo de informação da irmã, era uma coisa tão leve, mas tão leve, parecia que eu estava flutuando. E a irmã muito bem, sabe? Plena, cheia de paz, e aquele olhar de amor, assim, que derramava amor para a irmã. E ela, gente, reconheceu a irmã no meu olhar. Vocês não acreditam, foi uma coisa arrepiante. E ela foi vindo para o meu lado, foi chegando para o meu lado até me abraçar, falando o nome da irmã com muita emoção, sabe? Foi muito comovente. E a irmã não dizia nada. Eu não podia dizer nada, porque o lugar onde que eu sentia que eu estava era tão sublime que não cabia palavras, sabe? Mas quando ela olhou para a irmã, e eu pedi ela para dizer: eu sigo você na morte, ela não pôde dizer mais isso. Ela saiu do amor cego, porque eu sigo você na morte, minha irmã, significa que eu estou olhando só para a minha dor. Quando ela viu o olhar da irmã de amor, aí ela reconheceu o amor da irmã. E aí chegou o amor que vê. E esse amor que vê é que interrompe, gente, essa lealdade. Ele interrompe a repetição. E aí foi um momento muito lindo ali, né? De reconciliação com toda essa dor, né? De deixar essa carga, esse sofrimento e acolher o destino da irmã, aceitar, porque isso é honrar a irmã, não é? Então a gente diminui muitas pessoas, sabe, com a morte. A gente tem pena das pessoas. Como assim, gente? A gente não sabe nem o que é vida, o que é morte. Tudo é uma coisa só, não é? A gente não sabe onde começa algo, como termina. Então precisa desse olhar mais maduro, né? Então essa criança, gente, ela olha para a mãe com... Essa mãe que está morrendo, alguém falou aí, né, que a mãe faleceu cedo também, com 14 anos. É um amor profundo, intrínseco. O Helling conta isso, de uma criança olhando a mamãe no leito de morte. E a criança, ela diz para a mãe, né, mamãe, eu morro no seu lugar. Eu morro no seu lugar. Olha o amor cego, gente. Ela acha que se ela morrer no lugar da mãe, ela está tirando o sofrimento da mãe, trazendo para cá. Acabou, não vai existir mais aquele sofrimento. Imagina, é mágico, né? Então é um pensamento mágico da nossa criança. E isso não acontece, gente, só com as pessoas, as crianças, não. Acontece com todos nós, como eu acabei de contar essa história aqui. Na minha família mesmo, né? Nós recentemente despedimos de um tio que era o mais jovem da família. Então os irmãos mais velhos se sentiram assim, um pouco culpados, como se eles tivessem que ir no lugar desse irmão. E várias vezes eles se descuidaram, eles sofreram, eles se deprimiram. Foi muito sofrida a história dele. Ele foi um grande guerreiro, né? Porque ele teve várias cirurgias com câncer. E aí família muito amorosa que acolheu. Estava tudo certo. E é engraçado que no momento em que ele estava vivendo todo essa via sacra dele, né? De estar ali lutando até ficar paralítico e tudo, eu via que ele recebia o amor das pessoas. Uma parte dele estava inteiramente curada, sabe? E a outra parte era só aceitar. E como ele tinha uma fé muito grande, ele acalmava o coração de todos. Mas percebe que o impulso do irmão é de morrer no lugar do outro irmão. Olha que coisa, né? Parece lindo, mas não é lindo, gente, porque é um amor cego. A pessoa não está vendo o amor do irmão. Se eu disser para esse irmão assim, irmão, eu vou morrer no seu lugar. Olha o olhar desse irmão para mim. Que isso, minha irmã, você está louca? Não, pelo amor de Deus, vive uma vida boa aí para mim, para você, sai do meu pé, chulé. Então a gente não percebe o amor do outro, sabe? Ó, então aqui, ó, tá dizendo aqui, né,
É Marta, né? A Marta dizendo que a mãe faleceu grávida dela quando o pai morreu. Aí tem outras implicações ainda, né? A mãe estava grávida, desculpa, Marta. Estava grávida de você quando seu pai faleceu, não é? Então, olha, isso tem uma implicação muito forte, né? Alguém está dizendo, eu adoeci com a morte da minha irmã caçula. Então, Paulo Renato, na consciência sistêmica, chama isso de amor doentio. Nós, dentro da constelação familiar, falamos que é um amor cego mesmo, um amor infantil, né? Que tem um pensamento mágico, mas ele adoece as relações, né? Ele adoece as relações. Então, ele acaba sendo tóxico. Então, essa criança que seguiu a mãe na morte, né? Vou contar para vocês agora a segunda dinâmica que acontece. Então, aquela criança que seguiu a mãe na morte, não é assim? Que falou, eu sigo você. Aí, essa criança cresce, vira uma mãe, e aí ela vai ter filhos. E o filho percebe que essa mãe está seguindo alguém na morte. E aí vem a segunda dinâmica, que é antes eu do que você. O que nós estamos dizendo? A mesma coisa que eu estava contando. Eu vou no seu lugar, mamãe. Eu morro por você. E vários momentos na constelação, gente, a gente vê crianças, jovens, adultos, filhos fazendo isso pelos pais, sabe? E muitas vezes não dá nem para ficar no campo da mãe, porque a mãe tá levando todo mundo para a morte, sem que ela perceba, né? É preciso desses filhos buscarem a força do campo do pai. Muitas vezes acontece isso. Mas quando a gente inclui e a gente olha para essa pessoa, geralmente consegue reverter o amor cego pelo amor que vê. Então, de novo, aqui tem um risco de suicídio, de doenças graves que se repetem, né? Porque é um jeito de você ir para a morte, de depressão, né? Sim? Então, vamos falar do amor que vê? Né? Vamos entrar no amor que vê agora? Gente, então vocês entenderam o que é o amor cego? Ele não vê o amor do outro, né? É preciso, então, sair de si mesmo para entrar no amor que vê. Esse amor mágico infantil para você alcançar um amor mais maduro, mais sublime, que considera o amor do outro, que também vê a dor do outro, né? Então, gente, não adianta amar demais. Amar demais geralmente é um problema. Quando está amando demais, geralmente está no amor cego, né? Esquece de si para ficar com o outro, para cuidar do outro. Geralmente é um amor cego. É preciso amar bem, só isso, né? É um amor sublime, maduro, não é assim? Então, conta aqui para mim. Para quem está direcionado o seu amor cego? Ai, ai, ai. Vamos ver. Por quem que você se sacrifica? Já prestou atenção nisso na sua vida? Pensa aí, quem que você quer salvar? Geralmente o amor cego, gente, ele tá aí, né? Ó, Letícia está dizendo filhos, né? É aí que está o amor cego. A gente não percebe que está amando demais, que está amando de uma maneira cega, que machuca, que adoece. Tem certeza que você sofre com isso, né, Letícia? E às vezes eles também, até inconscientemente. Bom, a Cláudia está dizendo mãe, pai, filhos. Às vezes se repete nas relações todas, né, esse tipo de amor. Olha, a Aline dizendo, eu tinha orgulho do amor cego, achava que era bom. Tá vendo, Aline? A Rosângela está dizendo, quando eu vivi o luto, eu senti a minha dor. Quando vi o outro separado de mim, aceitei o destino dele. Isso, Rosângela, você saiu do amor cego para o amor que vê, né? Ó, meus pais e namorada, Thaís está dizendo. Então, por quem é que a gente se sacrifica? Isso, Letícia, é um amor cego que sufoca, mas ele também mata a pessoa de preocupação, né? Essa semana também uma mãe chegou para mim com um amor totalmente cego, porque queria que os filhos mudassem todo o jeito da casa deles, que as crianças estavam expostas, que as funcionárias não estavam usando máscara, e mandava bilhetinho, e mandava áudio super autoritário até para a esposa do filho. Imagina, gente! Então ela não percebia que ela estava invadindo.
E ela não percebia que ela tinha que aceitar a escolha do outro. E quando eu fiz ela parar de falar um pouco, eu falei, para, respira, me conta aqui, que dor que é essa? Aí ela respirou, é a dor da perda, Renata, e começou a chorar muito, sabe? Eu sei o que é perder uma pessoa antes do tempo. A mãe também faleceu cedo, quando ela tinha 14 anos, igual a nossa colega colocou aqui, né? Então, entende? Ela começou a chorar e aí ela foi para a dor dela. E aí eu consegui fazer um trabalho com ela para que ela conseguisse sentir o amor dos filhos, mas recuasse, saísse desse amor cego, né? Então, gente, o amor cego, ele nos adoece, ele limita a nossa vida. Gente, ele mata. Ele mata. Tem gente que está morrendo aí aos poucos e não está sabendo, não é assim? Vocês vão começar a prestar atenção mais nisso. Então, vamos amar melhor, né, gente? Vamos amar melhor, como, né? Vamos substituir o amor cego pelo amor que vê. Mas como, Renata? Eu vou mostrar para vocês o que acontece numa constelação familiar, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui meus bonecos, se vocês vão conseguir ver, porque esse negócio hoje está escorregando. Tá. Então, vamos ver. Aqui, ó, está a filha que perdeu a mãe, tá? E aqui, ela entra no campo, gente, e fica com a cabecinha baixa, assim, só olhando para o chão. Só olhando para o chão. Eu pergunto se ela vê alguma coisa. Não, só uma tristeza profunda. E aí eu trago um representante para o lugar onde ela está olhando para o chão. E aí ela fica atraída por essa morte. Eu pergunto o que ela vê. Ela não vê, gente. Ela não vê. Vocês estão conseguindo ver? Parece que está tão baixo, né? Tá bom assim? Ela não vê. E aí, quando eu peço, ao longo do processo da constelação, eu vou pedindo que ela vai se aproximando, vai acontecendo outras coisas ali, até o momento que ela consegue falar, eu te vejo. Quando ela fala essa frase, eu te vejo, parece que alguma coisa se abre e ela consegue conectar com os olhos dessa pessoa. Geralmente, quando isso acontece, a pessoa fica muito emocionada, ela chega aqui próxima, ela vê a pessoa, passa a mão no rosto, sabe, gente? Com muita saudade, com muito amor, beija, abraça, e ela começa a ver. Mas mesmo ela olhando, ela ainda não consegue sair do amor dela, porque ela ainda está só olhando, ela não está vendo. Às vezes ela deita aqui, ó, e fica aqui identificada com essa mamãe que morreu. Eu sigo você, mamãe. Eu sigo você na morte. E aí, gente, o que acontece é que na medida em que a gente vai fazendo as frases de cura aqui, ela vai percebendo que quando ela fala, eu sigo você na morte, é como se essa mãe dissesse no olhar, não, por favor. Como a mãe da gente fala aqui no dia a dia, naturalmente, né? Não, por favor, viva a sua vida, faça uma vida boa para você, minha filha. E aí, a pessoa consegue ver a dor da mãe, consegue respeitar o destino da mãe, consegue acolher, né? E isso é muito importante, porque essa frase, eu sigo você, ela perde o poder, gente. Ela perde o poder. Então ela percebe que ela não via mamãe, que ela via só a sua própria dor. Ela percebe que aquilo que causa sofrimento não vai mudar nada. Aquele sofrimento que ela pegou e trouxe para ela não muda nada. Ela pode então encontrar um outro jeito de honrar essa mãe, percebe? Então ela pode dizer, mamãe, agora eu vejo você. É muito bonito quando a pessoa consegue entrar nisso, né? Vamos dar um tempo, respirar para vocês entrarem nisso. Agora eu te vejo, mamãe. Eu vejo que você morreu. Mas eu não posso fazer nada. Eu sou muito pequena. O que eu posso fazer é viver.
E eu vou viver uma vida bonita e honra você. E me ver será agora uma alegria para você, mamãe. Percebe, gente? Que vai ser uma alegria mesmo. Sabe por quê? Porque os pais permanecem vivos dentro de nós. Então essa é a grande solução, é o amor que vê. A mãe segue o seu destino em paz e a filha segue bem, vivendo, apenas vivendo, mas vivendo bem. Então veja como a constelação vai fundo nisso, como a constelação consegue desatar esses nós, né? Consegue nos trazer para esse amor que vê, né? Então essa frase, eu sigo você, ela perde o poder. E assim, a filha dessa mulher, que estava seguindo ela, qual que era a frase? Antes eu do que você. O que acontece? Essa frase também cai por terra. E a pessoa sai dessa dinâmica, gente, de dor, de sofrimento, né? Que são essas cargas que nós levamos por amor. Mas é um amor cego da nossa criança. Quer salvar a família, né? Quem somos nós para salvar a família? Os nossos ancestrais são maiores do que nós, né? E quem somos nós para tirar o destino um do outro? Isso é uma falta de respeito. É preciso acolher a doença, sabe? É preciso acolher aquela morte prematura, acolher aquela pessoa do jeito que ela é, na diferença dela. Porque essa pessoa é parte de nós. Quando eu deixo de acolher alguém do meu sistema, eu estou negando a mim mesma. Uma parte de mim não presta, eu não gosto. E eu sigo pela vida fora projetando isso nas pessoas. Veja como é grave isso, né? Mesmo quando não há uma morte, uma coisa maior. Então, gente, o amor que vê, ele entrega de volta o quê? O destino do outro, com respeito e com amor maior, entende? E essa entrega, nem sempre ela é fácil, não. Lá no consultório, às vezes, eu coloco o pai e a mãe, né? Os filhos que estão soberanos, fora da ordem, né? Da hierarquia, que ficaram maiores do que os pais, estão ali cuidando dos pais, dando tudo para os pais. Quando eu peço eles para entregar o pacote, a carga, gente, quase cata de volta, né? Porque não é fácil, tem um processo aí. Você está assim a vida toda. E você acha que é egoísmo. Você não entende, você acha que o amor cego, é o amor que está salvando mesmo. No fundo, inconscientemente, você acredita nisso. Enquanto você não percebe que o seu amor cego é capaz de matar, de adoecer, de machucar muito as pessoas, inclusive você no seu caminho, na sua vida, você não abre mão dele. Então, às vezes, a pessoa fica chorando. Não, Renata, eles não vão dar conta sozinhos. Como assim não vão dar conta? Antes de você nascer, já existia, meu filho. Não é? Então, a gente tem essa coisa mágica, esse pensamento mágico na nossa cabeça. E a gente retira a força dos grandes, sabe? Porque eles são grandes, né? São grandes almas que nos trouxeram ao mundo. Então a gente perde, a gente deixa de estar num lugar de filho, né? De pequeno nesse momento. Tá bom, gente. Perguntas? Vamos lá para as perguntas agora? Se der tempo, nós vamos fazer uma vivência. O que vocês querem perguntar? Teve muitas pessoas que perguntaram aqui atrás, mas às vezes atrás não dá tempo, né, gente, de ver, tem que ser com depois, né, que a gente fala e vai chegando, né. Às vezes é difícil até perguntar, né, gente, porque até processar isso tudo, né, e a gente está falando de algo um pouco pesado hoje, né, dessa dor, mas a gente está trazendo a leveza, né, do que é viver, vivenciar o amor que vê na constelação. E quando os pais perdem este amor cego por eles? Quando os pais pedem, né? Ah, sim. Eu tô acostumando com meu óculos, gente, tá difícil. Tem hora que eu tô errando aqui, viu?
Vocês me desculpem aí. Ó, quando os pais pedem, é porque eles estão na dinâmica infantil deles com os papais, com o papai e a mamãe deles. Então, eles não podem tirar isso de você. Por mais que eles peçam, tudo que você der, Juliana, vai ser pouco. É um poço sem fundo, porque é um buraco que eles trazem e que eles têm que pegar lá no papai e na mamãe deles, né? Nossa, a Letícia falou uma coisa linda aqui, ó. Viver o próprio destino é honrar os antepassados. Então, você vive uma vida boa em homenagem a eles, né, gente? Isso é decisivo, é a aceitação de ser como deve ser. Não é, Viviane? Isso é algo muito elevado. É um amor sublime mesmo, né? Alguém fez outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho. A Rosângela perguntou, tem como prevenir, criar essas cargas? É muito inconsciente, sabe, Rosângela? Eu acho que é o autoconhecimento. Por exemplo, se eu sou um pai e uma mãe, né? E eu percebo que eu posso estar seguindo alguém na dor, na morte, no vício, gente, na escassez, pode ser várias coisas, tá? Eu mesmo posso me conhecer e buscar cuidar de mim, porque aí eu estou desatando os nós dos meus filhos, né? Mas esse olhar é depois de uma maturidade, né, Rô, que a gente sai da nossa criança ferida, porque quando você é criança, você não tem filtro. Você é ingênuo, você está vulnerável ao sofrimento dos pais. Então não tem como. Mas quando a gente é pai e mãe, a gente pode olhar com mais clareza para a nossa criança e para a criança dos nossos filhos, que é que eles estão captando ali, né? Como quebrar os laços com o ex? Olha, Vivi, isso é muito importante que você está dizendo, porque o ex, né, é uma carga que a gente traz também se não tiver uma coisa, um final que foi feito com amor, com respeito ali, um término bem sucedido que a gente chama na constelação. O que você pode fazer é honrá-lo, sabe? Agradecê-lo pelo que ele foi na sua vida. E por mais que tenham sido experiências dolorosas, você possa reconhecer aquilo como um aprendizado mesmo. E quando você despede com amor, né? E você reconhece a sua parte na responsabilidade, eu sinto muito por alguma coisa, mas eu te levo junto de mim, né? Isso, a pessoa é respeitada, a alma do sistema escuta isso, sabe? E aí você libera esse laço. E a gente faz isso muito na constelação, às vezes é mais fácil numa constelação. Escolher o marido com a mesma profissão do pai é também amor cego? Não sei, o amor cego é algo que traz sofrimento na Cláudia, a gente tem que ver isso, né? Eu acho que não, acho que pode ser uma admiração, né? Uma transferência. A gente pode transformar o amor cego sem constelar? Sim, aqui hoje vocês podem transformar. Minha filha de 10 anos escolheu morar com o pai. Meu amor era protetor, exagerado, que sufocou ela. Isso seria um amor cego? Sim, com certeza você não estava olhando para o amor da sua filha, para o amor do pai dela, só para o seu amor, né? Todo amor que é assim, voltado para a nossa criança, gente, que é a nossa criança que está sustentando, tomando conta, ele é um amor cego, né? Gente, será que dá tempo de fazer uma vivência? Já fiz isso, perdoei, sou grata pelos ex na minha vida. Ótimo. Ainda estou lidando com a dor do luto. Difícil seguir sem meu pai. Tinham muitas coisas para acontecer e falar ainda. Não tinha, N, não tinha. Sabe por quê? Isso é o que tinha que ser. E foi lindo que foi vivido. Isso é o sofrimento, a gente não aceitar a vida tal como ela se apresenta. Gente, permanecer no amor é receber tudo isso. A vida sempre traz bênçãos. Você vai descobrir coisas importantes que aconteceram com a partida do seu pai. Na sua vida, no seu crescimento. Gente, eu vou partir para a vivência, porque eu acho... Vivência! A Vivete falou vivência. Então vamos lá. Eu vou pedir vocês que se sentem. Eu não sei se vai dar tempo, né, gente? Porque já estamos em cima do laço. Mas eu comecei um pouquinho mais tarde, às vezes dá. Que vocês se sentem confortavelmente, tá? E vocês segurem algo na mão.
Vocês fechem os olhos e imagine, gente, a carga que você está carregando, o peso dela, a cor, o tamanho. E respira, só sente o quão grande ela está na sua vida, o quanto isso pode estar te prejudicando e as outras pessoas. E você então vai encontrar na sua frente aquela pessoa da família que você tem se sacrificado por ela. Você não sabe, talvez, quem? Talvez você já saiba. Ela vai aparecer à sua frente, tá? Escolha uma pessoa, a mais forte delas. E você vai dizer, olhando nos olhos, se você puder, querido, pode ser o pai, querida, pode ser a mãe, uma irmã, um irmão. Eu preciso entregar a você algo que eu venho carregando há muito tempo comigo, mas que pertence a você. É que agora ficou muito pesado e eu não consigo mais, porque eu sou muito pequeno, eu sou muito pequena para carregar o seu destino. Segure nas suas mãos então este peso e diga, olhando bem nos olhos, seja seu pai, sua mãe, um irmão, uma irmã, um avô, uma avó, eu devolvo com respeito aquilo que eu levei por amor e vai entregando na mão deles, dela ou dele. Perceba que o destino desta pessoa, ele é dela e que levá-lo só causa sofrimento para a sua vida e para a vida dela. Olhe nos olhos dela. E escute seu pai, sua mãe, o avô, o bisavô, quem quer que seja, dizendo para você, deixe comigo, filho, filha. Esse destino é meu. É assim que você me honra. Eu me sinto mais digno, mais forte. Eu me sinto grande. Pode deixar aqui. Deixa comigo. E eu te abençoo para que você vá e faça uma vida boa para você. Em memória a todos nós que te amamos. E você então se aproxima dela ou dele, segura nas mãos e olha bem nos olhos e diz assim, eu agora vou viver bem em homenagem a você. E você, ao me ver, sentirá alegria, porque por onde eu for, eu levo você comigo, bem no fundo do meu coração. E depois de dizer isso, sinta que vocês podem se encontrar, se abraçar, sentir verdadeiramente o amor que vê. O amor que vê esse amor por você. E fica nesse abraço, você vai se nutrindo desse amor verdadeiro. E com certeza você vai poder levar para a sua vida um amor que vê, um amor mais sublime, mais maduro. Quando quiser, você vai voltando. Abrindo os olhos. E tenha certeza
que essa pessoa permanece aí com você sempre. Bem, queridos, era isso que eu tinha para deixar para vocês. Espero que eu possa ter sido uma contribuição para vocês hoje. Muita gratidão. E que agora o amor que veio possa permear um pouco mais a vida de vocês, com esse colíriozinho que nós passamos aqui hoje, né? Que vocês tenham um final de semana abençoado, viu? Gratidão pela companhia, gratidão por terem me ajudado tanto, compartilhado os meus trabalhos aqui. Isso é que nós precisamos aqui para conseguir ir adiante, né? No trabalho online, da internet. Então eu agradeço quem puder comentar nessa aula o que sentiu, quem puder compartilhar com outras pessoas, tá bom? Um grande beijo, queridos.